Você já contratou um vendedor que não vendeu? Contratou outro, também não vendeu. E aí, na solidão da tua mesa, tu chegou naquela conclusão que parece óbvia. Não existe ninguém tão bom quanto eu. Então tu voltou para a operação, assumiu o comercial de novo e se convenceu mais do que nunca que é insubstituível. Só que eu preciso te dizer uma coisa incômoda. Tu diagnosticou errado. O problema nunca foi o vendedor. O problema é que a tua venda não existe fora da tua cabeça. Porque teu vendedor falha mesmo sendo bom. E o erro fatal que tu comete antes mesmo de ele fazer a primeira ligação. O método para extrair a venda da tua cabeça e colocar dentro do negócio, usando o que tu já faz hoje como matéria-prima de um processo que qualquer pessoa consegue seguir. A virada que separa dono-vendedor de dono de verdade. E a tarefa prática que tu pode começar ainda essa semana para dar o primeiro passo. Eu sou o Bernardo Silveira e nesse canal a gente fala de uma coisa só: como construir um negócio que não depende de ti para funcionar. Se tu ainda não me segue, esse vídeo vai te mostrar exatamente porque tu deveria já estar me seguindo. Se tu quer parar de ser o gargalo do próprio negócio, inscreve-te aqui mesmo, embaixo, agora. Todo episódio dessa série te entrega uma peça do sistema. E quem assiste a série inteira sai com um processo comercial completo na mão. Clica no botão, ativa o sininho, então não perde o próximo. Certo, agora eu quero que tu preste atenção no que vem a seguir, porque é aqui que a maioria dos donos de negócio erra feio e continua errando por anos, sem entender o motivo. O pior de tudo. Por que teu vendedor falha e a culpa não é dele? Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando você contratou seu último vendedor, o que tu entregou para ele no primeiro dia? Um roteiro de diagnóstico? Um modelo de proposta? Uma cadência de follow-up com critério claro de quando avançar e quando soltar? Uma lista de objeções com as respostas testadas que já funcionam? Se tu ficou em silêncio agora, eu já sei a resposta. Especialistas em estruturação de áreas comerciais percebem que empresários até hoje tendem a tratar o ato de vender como algo intuitivo, sem tecnicidade. No cenário das pequenas e médias empresas, a percepção de que vender é um processo ainda é um fato novo. Ou seja, tu não é exceção. Tu tá na maioria, e a maioria tá travada no mesmo ciclo há anos. O que acontece na prática é o seguinte: tu contrata um vendedor, manda ele vender e cobra que ele performa igual a ti, sem roteiro, sem proposta padrão, sem cadência, sem critério de objeção. Tu jogou o cara na água funda e ficou na beira esperando ele nadar como um atleta olímpico. Não é contratação, é adivinhação. Tu não contratou um vendedor. Tu contratou alguém para adivinhar como tu pensa. Empresas que negligenciam a estruturação do processo enfrentam baixa produtividade inicial, alta rotatividade e impacto negativo na receita. Isso não é opinião, é o padrão documentado do mercado. A rotatividade média dos vendedores gira em torno de 1 ano e meio. E grande parte dessa rotatividade não é culpa do vendedor, é culpa da ausência de processo que o sustente. Se um colaborador ingressa em uma empresa que não possui um processo estruturado, a única forma de se virar é pedindo ajuda e anotando as informações que faltam. Mas informação que fica só na cabeça do dono nunca chega de forma completa. E aí o vendedor performa baixo, tu fica frustrado e o ciclo recomeça. A extração, tirar a venda da tua cabeça. Agora vem o ponto que muda tudo. Tu tem talento para vender. Eu não estou discutindo isso, tá? Mas talento não se transfere. Talento só se admira. Enquanto o que tu faz na reunião de venda for intuição, feeling e presença, ninguém vai conseguir reproduzir, porque não tem nada para reproduzir. Não existe documento, não existe roteiro, não existe um manual. O conhecimento sobre como vender está na tua cabeça, não em processos documentados que o time possa consultar. Essa é a definição exata do problema. E a solução não é contratar alguém melhor, é documentar o que tu já faz. Aqui está o que isso significa na prática. Pega as tuas próximas reuniões de venda e grava. Não para postar, tá? Não para produzir conteúdo. Para assistir depois e encontrar o padrão que tu usa. O que tu pergunta sempre no início? Como tu responde quando o cliente fala tá caro? Qual é o silêncio que tu usa depois de apresentar o preço? Qual é a frase que tu diz quando sente que o cliente está quase fechando? Isso tudo existe, tá? Só não está escrito. Se tu já sentiu que a venda da tua empresa depende demais de ti, deixa o like agora. Isso me diz que esse conteúdo está chegando na pessoa certa. Esse processo de extração tem 4 peças que tu precisa documentar. Primeiro, o roteiro de diagnóstico. As perguntas que tu faz para entender o problema do cliente antes de apresentar qualquer coisa. Segundo, a proposta que já antecipa as objeções, que não espera o cliente reclamar do preço para depois justificar o valor. Terceiro, a estrutura de apresentação, incluindo o timing do silêncio depois que tu apresenta o número. Esse silêncio que tu domina e que vendedor nenhum sabe onde aprendeu. Quarto, a cadência de follow-up com critério claro de quantos contatos fazer, em qual canal e com qual intervalo. Quando cada vendedor conduz a venda de forma diferente, fica impossível comparar os resultados, identificar gargalos e replicar o que funciona.
Um processo padronizado inclui etapas definidas, script de diagnóstico, modelo de proposta, critérios de negociação e follow-up estruturado. Processo gera consistência e consistência gera previsibilidade. Tu passou anos vendendo, nunca passou uma semana escrevendo como tu vende. Isso precisa mudar agora. Manda esse vídeo para um dono de negócio que ainda é o melhor vendedor da própria empresa. Vai que ele precisa ouvir isso hoje. Formar e não contratar. Agora que tu tem o processo documentado, vem o terceiro movimento. Parar de contratar e começar a formar. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Contratar é comprar mão de obra e torcer. Formar é multiplicar a capacidade de forma controlada. E tem uma sequência para isso que funciona. Não é empurrar o vendedor para o abismo e esperar que ele nade. A sequência é gradual e tem 4 estágios. No primeiro, o vendedor observa tu vendendo. Ele fica na sala, ouve, anota, aprende o ritmo. No segundo estágio, ele vende junto contigo. Tu ainda lidera, mas ele começa a interagir. No terceiro, ele vende sozinho, enquanto tu revisa a gravação e depois dá um feedback daquela situação. No quarto, ele vende de forma autônoma, mas com indicadores sendo acompanhados de perto. Quando uma empresa contrata um novo vendedor, a expectativa é que ele traga resultados rapidamente. No entanto, sem um processo estruturado, essa transição pode ser lenta e ineficiente. A sequência gradual resolve exatamente isso. Ela acelera a curva do aprendizado porque o vendedor tem contexto, tem modelo, tem referência para seguir. Utilizar um playbook de vendas, que é um manual da operação comercial, facilita a visão do colaborador durante o treinamento, com orientações sobre prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, propostas e negociação. Esse playbook não é um documento sofisticado produzido por uma consultoria. É tu colocando no papel o que tu já faz e entregando isso para quem entra, para quem é novo. O que sustenta tudo isso depois é supervisão com número, reunião semanal de acompanhamento, revisão de pipeline, correção de rota antes que o erro vire um padrão. Empresas que mantêm previsibilidade têm rotinas de gestão comercial funcionando. Reuniões semanais de funil, revisões de pipeline, acompanhamento individual dos vendedores e análises mensais de desempenho. Me conta aqui nos comentários, tu tem alguma coisa documentada sobre como tu vende ou tá tudo só na tua cabeça? Quero ler as respostas, comenta aqui mesmo, tá? Certo, agora eu preciso que tu preste atenção nos próximos segundos, porque o que eu vou falar agora é o ponto que a maioria dos donos não quer nem ouvir, mas que é exatamente o que separa quem cresce de quem fica no mesmo lugar por décadas e décadas. Enquanto tu for o melhor vendedor da tua empresa, ela tem um teto. E esse teto tem o tamanho do teu calendário. Tu não é insubstituível, tu só não é documentado. O que tu acha de ninguém vende como eu, na real, eu nunca ensinei ninguém a vender como eu. São coisas completamente diferentes e confundir uma com a outra é o que mantém o dono preso dentro da operação por anos, convicto de que é especial, quando na verdade ele só está sozinho. Quando cada decisão relevante, do desconto no fechamento até a priorização de um lead quente, passa obrigatoriamente pelo dono, a empresa não tem um sistema comercial, ela tem um profissional autônomo disfarçado de empresa. E profissional autônomo não escala, não vende, não cresce quando o dono para. A venda que só existe dentro de ti sai da empresa quando tu sai da tua sala. A venda que existe no processo fica. E melhora com cada pessoa que passa por ela. Esse é o ativo real de um negócio. Não o talento de quem fundou, mas sim o sistema que foi construído dentro do negócio. O dia que a tua empresa vender sem ti, tu para de ser vendedor e vira dono de verdade. Essa é a virada. E ela começa com a tua tarefa desta semana. Grava as tuas próximas 3 reuniões de venda e assiste procurando um padrão. O que tu pergunta sempre, o que tu responde na hora do tá caro, como tu faz o fechamento. Essa é a primeira página do teu manual, beleza? Processo vence talento em escala, sempre. E o próximo episódio vai te mostrar o segundo gargalo que trava o negócio mesmo depois que a venda está no lugar, a entrega. Porque se o cliente comprou, tu e não a empresa, tu vendeu tempo, não construiu um negócio. Não perde. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.